Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá a hora que você for assistir esse vídeo. Eu quero deixar aqui um pouco, como eu fiz no bimestre passado, com o outro conteúdo, eu vou fazer com esse de novo. Nós tivemos a Revolução Russa, esse episódio vai ser sobre a Revolução Russa, e foi... em síntese, foi em suma, foi um sistema que foi criado, um sistema alternativo ao capitalismo, a Rússia vivia um contexto extremamente agrário, precário, uma estrutura semi-feudal. Já no século XX, no início do século XX, ainda tinha essa presença semi-feudal na Rússia, porque a sociedade russa era aquela sociedade da pirâmide. Você já viu aquela imagem da pirâmide da Revolução Francesa, que tinha basicamente o povo, a pobreza e os camponeses, etc. e tal, eram a base e sustentavam uma nobreza e um clero. E lá era um sistema extremamente absolutista. Ainda no século já no século XX, a gente ainda tinha essa presença de um governo absolutista. E nós vemos as crises do absolutismo da Rússia, que tinha-se ali um expansionismo da dinastia Romanov, mas não era bem sucedido. Ele tentou guerras, tem a guerra com o Japão, com aquela região ali ao norte da China, ele sempre perdendo essas guerras. Ele não tinha aquelas conquistas que tinham outrora. E isso foi só desfalcando mais o país, desfalcando mais o absolutismo, a monarquia na Rússia. E era o maior país, mas com uma menor igualdade. A desigualdade era imensa. A população da época, ele era o maior país com a maior população. E a desigualdade social era enorme. A elite era formada por senhores rurais, que aqui no Ocidente a gente tem como os barões, os lords lá na Inglaterra, aquelas pessoas ricas que tinham terras, que tinham posses, os empresários e a igreja ortodoxa, e a nobreza. Nós temos um termo importante que são os mujiks. Os mujiks são os camponeses e eram 85% da população. E então tudo isso já gerou um desfalque para a monarquia. E nós temos no contexto russo partidos políticos, que eram socialistas, que eram revolucionários, e a base deles era camponesa, etc. E nós temos também o Operário Social Democrata, que já era um pouco mais inspirado nos alemães, uma revolução, como se diz, uma revolução mais forte, com ideais mais revolucionários. E em 1903 nós temos Julius Martov, do Partido Aberto, era um partido aberto às massas e desobrigação da militância, que eram os mencheviques. Os mencheviques eram os responsáveis pela Revolução Branca e os bolcheviques os responsáveis pela Revolução Vermelha. Então nós vemos basicamente os mencheviques, eles queriam mudar o governo da Rússia, mas uma república liberal. Basicamente eles só iam mudar o sistema de governo, porque a Rússia ia continuar ia demorar bastante para a Rússia ter uma reviravolta na situação social da Rússia. Eles não eram tão a favor de sangue, etc. Eles continuaram na guerra, eles não mudaram muito o contexto russo. E nós temos com Vladimir Lenin revolucionários profissionais. Era uma revolução massiva, uma revolução mais forte, que eram os bolcheviques. Continuando sobre as crises, nós temos a Guerra da Manchúria e da Coreia em 1904, derrota para os japoneses, que a Rússia estava contra a Manchúria, e o que fez os japoneses perder, que fez o apoio da Rússia. E em 1905, então você já vê aí dois fatores que pesam contra a monarquia na Rússia.
O outro que pesa é em 1905, Domingo Sangrento. O pessoal foi protestar super pacificamente na porta do Palácio de Inverno, onde estava o czar. Foram protestar com cartazes, não era um protesto armado, era um protesto violento. E o czar, né, aqui é uma curiosidade, dizem que ele nem estava lá. Mas a ordem do czar foi para acabar com aquele protesto, para acabar com aquela manifestação. E acabou com aquilo à base de bala, com força, sim. E foi horrível. O que eu reconheço, o que o czar fez foi horrível contra aquela população. Foi conhecido como Domingo Sangrento. E ali foram formados, né? E ali você já vê a formação dos sovietes, né? Então aí você já vai entendendo, vai linkando aí na sua cabeça a ideia de que o nome da república é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então os sovietes eram uma espécie de sindicato, né? Hoje a gente tem os sindicatos, eram formados os sovietes, conselhos operários. E o czar, né, tentando se desvencilhar da crise, tentando aumentar um pouco a popularidade dele com a situação política, ele deixa eles convocarem a Duma, né? Só que o czar fechou ela várias vezes. Então eu não entendo Nicolau II. E ele várias vezes, ao mesmo tempo que ele manda, ele autoriza a Duma, ele deixa o pessoal. Só que a política estava insatisfeita com o czar. A política nacional estava insatisfeita com o czar. Aí como que ele quer uma política sem que falem mal dele? Então se ia contra o desejo do czar, ele ia lá e mandava fechar a Duma. Porém, em 1912, então, você entende, ainda não tem a revolução. A revolução ainda não começou. A revolução começou em 1917. 1912, você tem a separação dos mencheviques e dos bolcheviques. E aí você vê uma cisão no movimento político da Rússia. Eles já estavam meio separados, porque eram ideias diferentes, mas todos socialistas, todos querendo uma mudança social na Rússia. Só que isso não acontecia. Mas em 1914 piora a situação do czar. Piora. O czar entra na guerra. E como ele entra na guerra, aumenta a insatisfação popular com o governo imperial. Eu já falei sobre o Domingo Sangrento, né? Nós temos aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo deixar numa edição a imagem aqui. Qualquer coisa eu deixo na descrição para vocês, ou até mesmo na capa do vídeo, essa imagem do Domingo Sangrento. Então foi triste, foi extremamente comovente. E você tem o fim do czarismo, do imperialismo, da monarquia na Rússia. É iniciado quando em 1915 o czar assumiu o exército. O exército ia bem lá na guerra. Aí o czar foi, e ele com as ideias muito malucas, deixa o exército em sua mão. E o governo ele deixa Deus dará nas mãos de um padre maluco que era o Rasputin, que há rumores que ele controlava a família imperial. E realmente ele exercia um poder coercitivo na família imperial. Perdão. E isso só vai desfalcando mais o governo do czar. Isso vai só desfalcando mais a situação do czar Nicolau II. Em 1917 o czar é deposto. Acaba a monarquia, igual aconteceu aqui no Brasil, né? Normalmente, democrático, o pessoal estava entendendo, vira uma república. E fala, convocou a Duma, George Lvov, que era liberal. E aí você entende, já vou deixando, olha, o nosso professor pediu para destacar a diferença da Revolução Branca da Revolução Vermelha. A Revolução Branca começou quando os liberais... O que é liberal, Marcos Antônio? Liberal é quando você está a favor da economia, você quer ver a economia crescendo, é capitalismo. Então a primeira Revolução Branca foi a Revolução liberal, convocada, incentivada pela burguesia.
pela burguesia. A burguesia queria ver a economia crescer, a burguesia queria ver o país ficar rico, que é totalmente diferente das ideias socialistas que serão impostas futuramente por Lenin. E a gente tem a formação do soviete de Petrogrado, que é Leon Trotsky. Aí você já vê o Trotsky. Lá na frente serão Lenin, Stalin e Trotsky. Só que isso não é assunto para agora. E o retorno de Lenin, né? Eu estou deixando aqui por tópicos, você vai entendendo, acompanha com seu material, ouve o que eu estou dizendo e acompanha com seu material. E todo o poder, na ideia de Lenin, todo o poder vinha para a mão dos sovietes. Então você já vê a diferença, a cisão entre a Revolução Branca e a Revolução Vermelha. A Revolução Branca queria, que eram os mencheviques, eles queriam liberal, queriam economia, queriam que o país crescesse. Eles eram contra essa situação do socialismo exacerbado. E você vê que não dá certo, né? A Revolução Vermelha vence em 25 de outubro. Então você tem em fevereiro, você tem a deposição. Em julho, né, Lvov renuncia. Então você já vê a vitória da Revolução Vermelha sobre a Branca. E em outubro, dia 25 de outubro mais precisamente, então dia 23 de fevereiro de 1917, o czar é deposto. Tá, mas ele tá preso, ele tá vivo. Ele ainda é o czar, o ex-czar, ele tá ali, ele ainda existe. Ele não foi morto, ele estava preso, prisão domiciliar. E em outubro, e você já vê a diferença dos mencheviques para os bolcheviques. Os mencheviques eles eram a favor, eles não queriam uma revolução. Como eu falei mais cedo, ele era aberto e uma desobrigação da militância. Então eles não tinham nada contra o czar. Por que eu vou matar o czar, né? A gente só depõe ele, a gente quer governar. E foi bem o contrário que aconteceu com a Revolução Vermelha. Então você já vê essa polarização. E a vitória da Revolução Socialista se dá principalmente depois da morte do czar. Você vê o Conselho de Comissários do Povo, que eram vários partidos, e a Guarda Vermelha. E você vê o confisco dos bens. Você vê o socialismo entrando em prática na Rússia. E aí Lenin foi o principal líder. Nós já falamos, né, sobre o czar, sobre o Rasputin. Rasputin foi morto antes, mas eu creio que isso não seja tão importante, né? O professor mandou ressaltar a diferença da Revolução Branca para a Revolução Vermelha. E com os bolcheviques no poder, você tem, em janeiro, fechou o Congresso. Então você já vê. Eu acho muito interessante dos governos socialistas essa questão. É uma república democrática. Viva a liberdade, viva a união do povo. Mas quando o assunto é contra eles, eles fecham o parlamento, eles fecham o Congresso, eles fecham a Duma. Você vê a Coreia do Norte. O nome é lindo, República Popular Democrática da Coreia. E aí você vê um país conservador, um país liberal, né, como o Reino Unido, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. E tem gente que fala, ai, que falta de democracia. Mas onde está escrito que é democrático, é extremamente totalitário. Eu gosto demais dessas coincidências da história. Continuando. Você tem uma perseguição política intensa ao que era contra. Semelhantemente ao que aconteceu aqui no Brasil quando foi proclamada a República. Você vê que o governo, quando ele assume democraticamente, ele não precisa disso. Mas quando ele assume com mãos de ferro, ele sim persegue as minorias, persegue as diferenças políticas. E o vídeo está ficando grande, mas eu já estou quase encerrando. Você vê o confisco de tudo. Você vê uma guerra civil de 1918 até 1921 do Exército Branco e do Exército Vermelho. E em 1921, antes, eu dei um passo à frente. No comunismo de guerra, você vê eles entrando no comunismo com igualitarismo salarial. Foi o comunismo em prática,
mas foi por causa da guerra. Mas em 1921 você tem uma grande fome. E em 1921, em março de 1921, é criada a NEP, Nova Política Econômica. Aí eles criam a NEP, que é aquele velho ditado, né, que, como disse o professor em sala de aula, é você dá um passo para trás para dar dois para frente. Então, depois que eles verem que o comunismo deu errado, depois que eles verem que o comunismo não presta, aí eles vêm, eles reconhecem que precisa abrir um pouco as fronteiras. Aí vira liberal, um pouco liberal, um país socialista. Que gozado, né? Que situação. E aí você vê em 1921 um intervencionismo, né? Perdão, estou confundindo aqui. Agora sim. Você vê a nova política econômica sendo posta em prática, para você ver que o país não pode ser 100% comunista. Sim, aí agora sim eu termino. E propõe uma privatização, uma economia de mercado, e você vê uma nova abertura. Dar um passo para trás e dois passos à frente. E encerrando, você vê, né, uma propaganda, uma política extremamente ideológica e um crescimento até alavancado, sim. Mas com a fundação em 1922 da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e alguns países vão se integrando. E o que aconteceu? Em 1924, Lenin morre e teve uma crise de sucessão. Trotsky cria uma revolução internacional, o mundo inteiro ser aplicado aquilo ali. E Stalin era mais fechado, não, só a Rússia, tudo bem, só a gente, só os soviéticos. E em 1929 você tem a vitória de Stalin. E o governo de Stalin, você tem o primeiro plano quinquenal, a coletivização das terras, industrialização acelerada e uma propaganda política extremamente aplicada. Violência. E o stalinismo se resumiu nisso. E teve alguns resultados, né? 31 milhões de estudantes, 14 milhões de assalariados e um crescimento industrial e agrícola. Você vê o país crescendo, mas por causa da nova política de Stalin, né? E eu creio que se tivesse continuado a política de Lenin também, mas o autoritarismo político era evidente, o consumo era limitado. Então você vê ali algo bom, né, que são os 31 milhões de estudantes, 14 milhões de assalariados. Você vê esse incentivo, mas o poder do partido era o suprassumo de tudo aquilo ali. Então nesses 20 minutos de vídeo você tem o básico da Revolução Russa. Eu agradeço a você que assistiu. Muito obrigado, são 18 minutos de vídeo. Eu agradeço você que assistiu. Qualquer coisa você pode deixar aqui nos comentários, pode mandar no meu privado. E é só sucesso. Tchau, obrigado. Depois eu volto com os outros vídeos sobre crise de 29 e Segunda Guerra.